Boa tarde, amigos. Estamos aí mais uma vez, uma transmissão ao vivo, agora com um tema específico escolhido por vocês e vamos interagir. Minha intenção junto a vocês é que a gente possa passar com mais firmeza, organizar melhor esse plano de trabalho, entender melhor as demandas, os desejos de vocês, para que eu possa me aprofundar e melhorar todas aquelas propostas que eu imagino que seja a solução. Então vou colocar para vocês aqui a minha ideia, né? Eu tenho uma ideia e não fique muito assustado, porque sempre eu falo em consórcio público, entre federado, entre municípios, né? E as ideias foram surgindo realmente a partir dos consórcios, apenas que poucos acataram. Nós tentamos aqui, numa época, reunir aqui a força policial para integrá-la, né? Mas não conseguimos. Mas aí eu vou falar qual foi essa ideia. Então, eu tenho 3 fases: curto, médio e longo prazo. Não pense que eu sou especialista em segurança pública. Não sou especialista. Mas procurei me especializar em consórcio público voltado a todas as questões que o município desenvolve. E os municípios hoje também estão desenvolvendo, né, as suas guarnições municipais, com o intuito de melhorar e aperfeiçoar em todo sentido esta pequena segurança que possa ser dada com apoio à polícia militar, à polícia civil, à federal e a outros. Então, vamos começar a longo e médio prazo. Não fazemos nada sem a educação. A educação é primórdio. E hoje, a maior visão que nós temos em respeito à questão violência, à questão segurança, eu vejo realmente voltada à questão educacional. Nós devemos e temos que melhorar a nossa educação. E tem sido dito que agora nós temos educação democrática. E volto a dizer a vocês, como eu falei, inclusive, na outra mensagem anterior. Eu disse, olha, o IBGE acabou de lançar a última estatística de êxito rural. Nós tínhamos há 15, 20 anos atrás, 70% da população na área rural, vivendo muito bem, por sinal, né? Se você for ver aquele histórico que as famílias, na verdade, conseguiram educar muita gente, né, tirando o sustento da área rural. A última, inclusive, publicada semana passada, diz que agora só temos 15%. 15%, 85% está na área urbana. 85% na área urbana. Imagine agora, né, como seria e como será. Nós temos hoje uma situação de aglomeração urbanística muito grande. Nós temos ampliado, as cidades não estão crescendo, elas estão inchando. A exemplo que nós estamos vendo aqui, as cidades nossa próxima, que é de Juazeiro, a exemplo que está sendo divulgado, que nós temos uma situação de expectativa de muito emprego. Então as pessoas migram para cá e não encontram esses empregos esperados. E o que acontece? Ficam nas periferias. Então enche a cidade, né? Nós temos também a questão do mercado produtor, que é uma situação de localização ainda que não está sendo a contento, e inúmeros, né, não só de pessoas de fora, como pessoas que vêm naquela expectativa de emprego e se localiza ali naquele prédio, um prédio pequeno, inclusive hoje para a própria comercialização, e a concentração da violência também está naquele local especificamente. Aí eu diria a vocês, a educação em si hoje ajuda bastante, né? Com a educação democrática, eu participo de algumas jornadas pedagógicas como palestrante na área da educação ambiental. E eu sempre disse o seguinte, vamos fazer proposta e mudar a grade curricular da área rural para a área urbana. Nós temos que incentivar, fixar o homem ao campo, a família estruturada ao campo. Nós não podemos só incentivá-lo a ir à área urbana. Então a grade curricular hoje ela tem que mudar. Então é uma das questões que tem que ser vista para médio e longo prazo. É melhorar essa grade curricular, entendendo que nós temos que ter um diferencial das escolas urbanas e das escolas rurais.
né? E precisamos melhorar, precisamos entender que isso é necessário agora, a curto prazo, né? Nós estamos aí com Alexandre Marcelo, Leda Maria Santos, né? Francisca Ferreira. Eu agradeço a participação de vocês e diria a vocês que a partir dessa questão educacional, que é para médio e longo prazo, aí nós vamos tratar a questão consociada. Valdemar, você tem alguma experiência voltada a isso? Tivemos alguns encontros no sul do país, onde as cidades têm uma distância menor entre outras, né? Elas não têm, né, uma distância muito grande como aqui no Nordeste, vamos dizer, você vai daqui para Bonfim, você encontra Jaguararia a 90 quilômetros. Então lá, você 15, 20, você já está na outra cidade. Então eles fizeram um sistema de câmera, monitoramento de câmera, integrando a Polícia Federal, integrando a Polícia Civil, integrando a Polícia Militar, né, a Guarda Municipal, com um monitoramento único, integrado. Então você tem um sistema que inclusive já foi apresentado há pouco tempo, no sistema de televisão aí, apresentando alguns programas, que é um sistema inteligente, que a câmera foca na placa do carro e identifica realmente algumas questões de erros voltados à ilegalidade desse carro. Então já chama a atenção. Em pouco local à frente, essa mesma pessoa já é abordada, já passa a ser abordada para saber o motivo pelo qual eles estão lá. Então, isso seria um avanço em tecnologia, um sistema de informação, um sistema inteligente. Então, essa questão violência, ela tem que se pensar na forma integrada. Quando nós estávamos na jornada pedagógica, também que foi questionado uma situação hoje da violência doméstica, procuramos entender, inclusive, o comportamento dos alunos. Isso aí é um incentivo maior à violência, voltado também a situação de você estudar e buscar o mercado de trabalho e não encontrar, ter essas dificuldades nesses municípios pequenos. Nós procuramos entender o seguinte: o que tem sido feito junto ao Ministério Público e junto à Justiça, né? Junto ao Ministério Público e junto à Justiça, principalmente voltado à vara da infância e da adolescência. A gente tem visto, né, Francisca Ferreira, a gente tem visto, na verdade, Lala Santana, nós temos visto situações de que a gente se preocupa muito com essa integração. E nessas discussões que a gente passou nessa jornada, a gente perguntou, vocês convidaram o Ministério Público? Convidamos, e ele aqui não está. E levantou outra professora que ensinava em outra cidade, ela disse, pois lá na nossa jornada, o Ministério Público e o Conselho Tutelar foi convidado e participou. São questões que a gente vê que são simplificadas e que nós precisamos hoje atuar diante disso. São questões simples. O que custa ao Ministério Público participar de uma reunião pedagógica, né? Se colocando à disposição. E a professora falou assim de alto e bom tom. Ele participou e colocou inclusive o telefone à disposição e qualquer professora daquela poderia ligar. Então, essa organização ela tem que constar também um sistema de informação. Sistema de informação. Todas as escolas ela tem que ter hoje uma psicóloga a partir de um número de alunos suficiente para que possa dar um atendimento melhor às questões domésticas. Nenhum desequilíbrio total que existe hoje da economia, as coisas só acontecem com maior violência nas pessoas de classe baixa, né? Aquelas que necessitam mais, aquelas que não têm um preparo maior, aquelas que não tiveram acesso à educação. Então são questões simples que quando eu falo que as pessoas falam, poxa, você fala muito nas soluções. Eu não trabalho com os problemas estão aí, todos nós sabemos. Dia a dia existe o problema. Se você acessar qualquer rede de televisão, você só visualiza problemas, violências graves, violências que a gente não tinha conhecimento ainda, mas passou a ter. Por que passamos a ter? Passamos a ter porque hoje a evolução da tecnologia voltada à imprensa, hoje é à disposição, você toma conhecimento rápido do ato de violência. Então, a partir daí, o que podemos fazer, o que devemos fazer? Devemos trabalhar muito a educação, isso para médio e longo prazo, trabalhar muito. E de uma organização territorial, trabalhar um sistema de inteligência. Eu, inclusive,
antes de sair do consórcio de Juazeiro, reunir toda a Força de Segurança Territorial. O CPRN, convidamos a partir do comandante. Pedimos para que ele convidasse todos as pessoas, a parte de segurança militar, de todas as cidades da região aqui do território do Sertão de São Francisco. E assim ele fez, ele convidou. E nós discutimos o que era necessário. E eu trouxe, inclusive, ideias do Sul, que era, inclusive, como estava, diminuiu um pouco, mas estava na fase, assim, de grande evidência, a questão de assalto a banco, quando a gente disse, essa questão de sistema no Sul, hoje, já funciona. Poxa, o comandante ficou muito satisfeito. Sim, mas quem cobra esse custo? Hoje, lá no Sul, quem tomou a iniciativa de cobrir essas despesas, inclusive com proposta de comprar helicópteros, foi os próprios seguros do banco. O próprio seguro do banco. O que houve? Houve uma discussão participativa, compreensiva para se entender como possa. O banco não só ia, na verdade, conceder esses investimentos voltados a uma organização de sistema integrado, né, visualizando, monitorando a partir de câmera, como também tinha uma situação de você olhar melhor a situação. Eu vejo aí, Alexandre, que você está chorando. Eu não entendo, eu já vi, mandou um abraço, está abraçando, né? É porque a minha visão não está muito boa. Mas a gente imagina, Alexandre, que isso aí são questões necessárias. A gente hoje está trabalhando muito isso, buscando uma situação. Aí sempre se pergunta o quê? Sim, por que você passa essas ideias tão simples? Porque eu trabalho com orçamento. Não adianta eu imaginar uma situação de um orçamento, né, que não seja compatível hoje com a LDO, né, com a Lei de Diretriz Orçamentária. Nós temos que pensar com o que nós temos hoje, palpável. Agora, precisamos, acima de tudo, da justiça. Precisamos não só confiar, como uma participação efetiva da justiça. Então, vocês viram que, em poucas palavras, nós falamos numa situação de ordenamento à violência. Mas o tema principal de combate à violência é a educação. Porque você, em si, você coloca uma situação mais, né? Nós temos aqui uma pergunta determinada, o candidato à presidência a favor de armamento. Você acha que a sociedade armada é o caminho para a não violência? Eu acredito, porque quando eu estou falando de educação, eu não estou dizendo que nós não temos educação, mas nós não somos preparados para andar armado. Nós somos totalmente despreparados. Hoje, a situação de instabilidade econômica, não sei se vocês prestaram atenção, quem está fazendo, Leane está fazendo essa pergunta, a Ieda, olha Ieda, você prestou atenção que hoje, até uma discussão de trânsito, as pessoas estão atirando, as pessoas estão agindo de forma violenta, uma violência inexplicável, né? Porque o estresse, né, a situação de desequilíbrio total, então isso ocasiona muitas questões de violência. Imagine se nós não estivermos preparados com esse lado emocional e estivermos armados, nós vamos ter tiroteio no meio da rua constantemente, porque as pessoas acham que para se defender tem que andar armado. E um homem, quando anda armado, eu sempre brinco, dizer, ele se acha mais homem que os outros. Então isso é um risco, né? Como qualquer pessoa, eu falei homem no sentido masculino, mas a mulher também, se ela estiver armada também, ela se acha uma mulher superior em todo sentido. Então, eu gostaria que nós entendêssemos hoje que essa questão principal é a educação. E eu falei em questões bem simples, aquela questão simples de como tratar a educação, tratar com o que nós temos, não fazer modificações ou pensar em estratégias realmente que não há condição da gente seguir. Então, hoje, o principal seria tratar hoje a democracia educacional, onde nós teríamos que pensar por obrigação, com rapidez, em respeito a fixar o homem ao campo. Porque se vocês prestarem atenção, e oficializado agora pelo IBGE, que hoje nós só temos 15% na área rural, para onde foi o restante? Estão todos na área urbana. E vivendo, precisando, acima de tudo, de assistência social. E a assistência social é insuficiente. Há pouco tempo eu estive agora em Sobradinho e falando com uma família onde ele vive do Bolsa Família.
que ninguém em casa tinha emprego. Bolsa Família, que milagre! É uma situação milagrosa, porque você viver com aquele valor tão pequeno. Então, e o que eles estavam pedindo, o que eles almejam, é o mercado de trabalho. A vontade deles realmente é ter uma oportunidade de trabalhar. Então, a nossa preocupação maior é essa, é organizar também uma cadeia produtiva aonde gere mais emprego, porque a falta de emprego tem um dizer muito interessante que muitos de vocês podem ter ouvido também, que mente vazia é a oficina do diabo, porque esses adolescentes, almejando realmente uma situação favorável e não encontrando no mercado de trabalho, o que acontece? Também parte para um distúrbio da violência, passa a buscar, acima de tudo, adquirir aquilo que no momento não tem condições financeiras para adquirir. Então, temos que pensar diante dessa simplicidade. Agora, precisamos ter um sistema de informação, precisamos ter umas polícias inteligentes e integradas. Como eu falei, Polícia Federal, Polícia Militar, né, a Guarda Municipal, e buscar também o Judiciário, o apoio do Judiciário. O Judiciário fica muito alheio ao problema. Inclusive, ele só participa quando ocasiona um ato de violência dentro do seio da sua família ou de um conhecido. Né? Quando se morre ou quando tem algum problema de violência com alguma pessoa importante, vocês veem que a coisa flui mais rápido. Né? Eles começam realmente a trabalhar mais rápido o sistema de investigação. Mas quando ocorre com um pobre, é mais um que morre. Né? Então, são essas questões que têm que ser visualizadas. Nós precisamos melhorar, e são coisas simples. São coisas simples de gestão. São coisas simples de gestão. Então, eu me preocupo muito com isso. E vejo que essa questão que hoje esse candidato a presidente defende, eu não concordo. Eu não concordo, de forma alguma. Eu acho que nós temos que ter uma educação, um preparo maior, para que a gente possa trabalhar melhor o nosso emocional, buscar a cadeia produtiva, buscar uma educação democrática, né, trazendo as pessoas da área urbana, voltando elas para a área rural, uma adaptação complicada, mas vamos atrair com questões favoráveis, com incentivos. Nós vemos aqui na Bahia, acabou a EBDA, assistência técnica. A SERB, que era aquela que incentivava, na verdade, as questões hídricas, com perfurações de poços, instalações de poços, né, que dava um pouco de condição de sobrevivência ao semiárido, fechou. Nós temos algumas ONGs que ousam fazer esse trabalho. E aí as pessoas, antigamente, começaram esse trabalho hoje da esquerda, voltado às organizações participativas, principalmente as pessoas da área rural. Aí hoje se mantém o quê? O pessoal do MST, são pessoas que ainda estão despreparadas, inclusive tem que ser bancada para estar próximo a algum lugar que eles imaginam que vão invadir. Não existe uma organização direcionada. Então precisamos visualizar isso, nós precisamos entender isso melhor. Não se pode nunca, hoje, tirar uma assistência técnica ou com uma EBDA, que tinha um histórico de atenção, um histórico, acima de tudo, com grande acervo técnico, inclusive, com grande acervo técnico, eu conheço muitos técnicos da EBDA, e você acaba uma instituição pública desse nível. Você consegue destruir, você consegue acabar. E aí a SERB está também na beira da morte. O que devemos fazer? Nós devemos, acima de tudo, inclusive como deputado federal, buscar recursos para, hoje, revitalizar a própria SERB. Lógico que esse recurso, sendo recurso federal, nós, como deputado federal, temos que acompanhá-los. As pessoas sempre perguntam, foi feita uma pergunta interessante ontem. Nós precisamos entender realmente o que o deputado federal faz. Se você for ver hoje, são poucos que sabem o que o deputado federal faz. Inclusive, eu pergunto a algumas pessoas, amigas minhas, você lembra de quem você votou para deputado estadual e deputado federal na eleição passada? É muito difícil alguém lembrar. Então, é uma preocupação nossa e que eu estou transmitindo para você, que essa organização hoje, inclusive de acompanhar o processo de investimento
né, quando se vai um recurso federal para qualquer município, para o Estado, nós devemos acompanhá-lo, a aplicação, em respeito às licitações. Hoje nós temos muitas obras inacabadas. Tudo bem, que foram recursos que podem ter atrasados, e isso pode ter uma justificativa. Mas aquele recurso que foi passado, repassado em tempo hábil, por que não foi concluídas as obras? Aonde foi esse dinheiro? Porque ninguém acompanhou, ninguém ensinou, ninguém passou, ninguém capacitou a população para receber esse recurso. Às vezes, o recurso chega, a população não tem nem conhecimento. O recurso some, a população não tem nem conhecimento. Então, nós precisamos incentivar isso. Nós precisamos trazer à escola uma ética. Olha, eu sou do tempo da educação moral e cívica, né? Eu sou do tempo da OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Eu lembro que os livros, inclusive eu tenho o meu livro de Educação Moral e Cívica, que ele dizia como, o que hoje, como trabalha o presidente da República, qual o trabalho do senador, qual o trabalho do deputado federal e qual o trabalho do deputado estadual. Naquela época eu dizia assim, esses caras das Forças Armadas, aí, que na época estava concluindo a ditadura militar, eles querem impor de novo a ditadura militar. E não era isso. Tinha também nesse meu livro de Educação Moral e Cívica como trabalhar o associativismo, como trabalhar a democracia, porque nós tínhamos 15 dias, alguns colegas de escola podem estar ouvindo, para nós elegermos nossos representantes de sala e depois elegermos o presidente do Grêmio Estudantil. Então isso aí já é um exercício da democracia. É um exercício da democracia. Hoje eu estou mendigando as escolas que me convidem para debates, para explicação técnica, para expor meu plano de trabalho, para debater com eles, para, inclusive, eu sempre brinco aonde eu trabalho, em algumas cidades que eu vou lá prestar serviço em plano de saneamento, plano de habitação, eu digo, eu chego lá com a caminhonete de técnica e vou buscar caminhões de conhecimento. E é com vocês que eu quero ouvir, vocês que eu quero aprender. É com vocês, é a partir dessas demandas que a gente constitui uma situação baseada no que nós aprendemos dentro da técnica, passar para vocês uma conjuntura bem objetiva, bem simplificada diante das situações econômicas do governo hoje. Não adianta a gente sonhar com situações. Eu tenho ouvido assim, alguns deputados falar algumas coisas. Quando não fala de forma revoltada, em todo sentido, que ele tem razão também, quem se expõe dessa forma tem toda razão, porque as questões hoje estão de mal a pior. Agora, eu queria também tratar das soluções. Vamos tratar das soluções diante de um orçamento do governo previsto até 2022, com orçamento reduzido. Vamos ensinar hoje as pessoas, os municípios, a trabalhar com a quantidade de valor menor e aproveitando, acima de tudo, qualificar e otimizar todas as suas ações. Essa que é a importância de você trabalhar, porque de repente as pessoas dizem, poxa, ele está falando tanto, que às vezes ele fala algumas questões que não cabe nem ao deputado. Hoje cabe ao deputado, porque ele tem que acompanhar, ele tem que levar essa demanda também, para sofrer modificações a nível nacional. Nós do semiárido é que sofremos muito. A situação de desemprego hoje, a exemplo do que eu vi em Sobradinho, são situações caóticas. E como é que é? Não é. Se os deputados estaduais hoje, inclusive estão aí pleiteando, né, para voltar de novo à Assembleia Legislativa do Estado, o que fizeram? Vamos avaliar isso? O que eles fizeram por vocês? Pessoas que eu vi aqui, que ia lá no Salitre, né, buscar, prometer mundos e fundos, questões que realmente eles não tinham conhecimento nenhum, nem de como resolver, e que estão voltando de novo com a cara mais lisa do mundo. Vamos mudar isso, vamos renovar, vamos entender. Agora, vamos cobrar dessas pessoas que estão garantindo renovar, se tem pelo menos um conteúdo técnico, para que possa lançar proposta diante do que ele hoje entenda que está dentro do alcance da resolutividade. Não vamos chegar e dizer, vamos construir outra ponte em Juazeiro. Amigo, o governo federal, fechando a LDO, está dizendo que não tem recurso até 2022. Como fazemos vamos fazer uma palafita?
Não tem lógica. Temos que entender, mas nós ouvimos porque acaba de ser dito aquilo que a gente quer ouvir. Porque eu estou no trânsito de Juazeiro, eu estou engarrafado na ponte, realmente essa ponte todo mundo está vendo que é insuficiente, não cabe hoje diante da estrutura urbana de Petrolina e Juazeiro. Essa ponte hoje, ela não consegue atender hoje o aglomerado de veículos. Então vamos pensar melhor, vamos trabalhar, vamos discutir melhor. Essas questões que eu coloquei aqui, eu gostaria que vocês, né, pudessem fazer mais questionamento, pudessem entender melhor. Eu fico triste que eu falo aqui e poucas pessoas aqui estão dando ideias e soluções, ou então indo contrário às minhas ideias, ou então melhorando as minhas ideias. Mas nós temos o próximo tema. Nós vamos tratar o próximo tema, que tal a educação na próxima? Vamos trabalhar essa educação. Vocês viram que eu estou muito preocupado com a educação democrática. Eu penso que hoje, inclusive, enquanto tiver o êxodo rural, nós vamos ter uma questão hoje de estrutura educacional dificultosa. Nós temos uma grade curricular voltada para a área urbana. Esquecemos, na verdade, de fixar o homem ao campo. Eu estou falando simples. Será que essas palavras que eu estou dizendo, as pessoas não estão se entendendo e vendo que hoje, né, nessas áreas urbanas, nas periferias, as pessoas que estão nessas periferias, a sua grande maioria saíram do interior, saíram daquelas cidades que não conseguiram crescer, não precisaram melhorar, porque inclusive as cidades pequenas, elas hoje eram sustentadas por produção da própria área rural delas. Hoje nós temos dificuldade de você ter, nessas cidades pequenas, uma feira. Então, amigo, quando você leva essas pessoas para a área urbana, sem estrutura e sem qualificação, o que vai atender? O que vai acontecer? Vai gerar violência. Gera violência. Então, vocês entenderam? A solução, integrar as polícias, sistema de inteligência, melhorar acima de tudo hoje, ou você ter uma tecnologia avançada para tentar melhorar. E também, eu lhe diria, eu não posso falar aqui, senão ia contrário de mim, melhorar salários, eu não posso dizer isso, porque eu não vejo expectativa, embora o judiciário está aí querendo colocar 16%. Vocês concordam? Se o próprio governo diz que não tem dinheiro para se colocar mais, não pode realmente, não está em condição de conseguir hoje atualizar os valores em cima da inflação, pelas questões salariais. Então, vamos entender melhor, vamos buscar essas discussões, vamos entender, e eu estou à disposição, me convide para as suas escolas. Olha, eu estive numa escola estadual aqui de Juazeiro e fiquei triste, porque foi orientada pela Secretaria de Educação do Estado que não deixasse política. Que é isso? Por que não? Naquela época que nós éramos de esquerda, nós brigávamos para chegar lá. Eu participei diretamente das discussões a nível de IDA, na época da UNEB, da FAMESP, UNEB, e aí nós buscávamos sempre essa discussão, esse entendimento. Aí eu diria, porque hoje os manifestos de convite aos candidatos não possa sair pelos próprios alunos, impondo essa discussão, trazendo essa educação, essa discussão à escola. Façam isso, abra a discussão para entender melhor quem seria seu candidato. Né? Então, eu agradeço a todos vocês, sabe? Se eu não conseguir transmitir da forma que vocês merecem, me desculpe, mas eu espero que eu possa melhorar desde quando vocês se manifestam. Né? Meu amigo Laerte, um abraço, colega de faculdade, gostei da cor vermelha. Não é sempre assim, é por isso que eu digo, eu na verdade não me preocupo com cor, seja ela partidária ou não. O que hoje está aqui valendo é as minhas informações, meu desejo, minha vontade de mudar, Laerte. E eu conto com você, meu amigo, meu prezado, e você sabe daquelas lutas da época de faculdade, nós participamos juntos. Né? Então, é essas questões que eu acho que merecemos ouvir, merecemos entender. E para renovar, inclusive, convido a vocês de outras cidades que queiram participar diretamente dessa luta e possa me convidar para que eu possa lá discutir melhor e entender, inclusive, diante das questões territoriais.
buscando, acima de tudo, o consórcio público. Obrigado a todos, né? Um beijo no coração de todos vocês, um abraço fraterno, fique com Deus.